Y una de las razones de mi felicidad es este nuevo día. Como está escrito en la palabra, este es el día que crió Jehová. Regocíjate y alégrate en Él. La canción que hemos cantado anteriormente, antes de esta, habla de la más bella y hermosa decisión que nosotros hemos tomado en nuestras vidas. Y esa decisión fue seguir a Cristo. No existe cosa mejor en la vida de un ser humano do que seguir a Cristo. Es más do que cualquier otra cosa. El oro y la plata, la posición económica, social, pero seguir a Cristo es lo máximo. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre va en camino de la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aquí en este culto. Y déjame decir algo a usted, mi hermana, mi hermano. ¿Usted sabía que el verdadero culto a Dios tiene dos vías? El verdadero culto a Dios tiene dos vías. Dos vías. La primera es de la criatura hacia al Creador. Y la segunda es del Creador hacia a la criatura. ¿Estamos de acuerdo conmigo? ¿Sabe lo que pasó ahora? Es que la vía de la criatura al Creador ya llegó. Ya llegó. Quizás você está mirando para mim e está dizendo, não estou entendendo muito, espera. La vía de la criatura al Criador es la vía donde nosotros nos reunimos y empezamos a cantar, a adorar, a exaltar, orar a Dios. Y fue eso que hicimos ahora, ¿sí o no? Entonces, es de la tierra hacia el cielo. Ahora ustedes, nosotros ya paramos. Agora, mira o que te voy a decir. Prepara tu coração, prepara tu mente, que agora vai entrar em ação a via do Criador a la criatura, que é através da palavra. Ah, entendeu? Assim que cada vez que venga culto, venga com essa disposição. Eu sei que todos nós outros venimos com ganas de receber algo de Deus, sim ou não? Pero déjame dizer algo. ¿Sabe lo que dijo Santiago? No el pastor del valle, sino Santiago de la Biblia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces nosotros nos acercamos a Dios cuando venimos a la iglesia con ese corazón dispuesto a servir a Dios, con ese corazón dispuesto a entregar lo mejor de nosotros a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que venir con alegría. Tenemos que venir com gozo. ¿Estão bem assim? Ou não? ¿Desayunaron? Então, cada vez que nós nos acercamos a Deus, oiga isto, com esse coração disposto a ofrendar a Ele, não importa os problemas que nós temos, porque eu creio que todos nós temos necessidade, sim ou não? Ou há alguém aqui que não tenha necessidade? Eu creio que Gregório não tem necessidade, não, Gregório? Ou tienes? Todos temos necessidade, sim ou não? Pero oiga o que eu vou dizer antes de entrar no tema. Certo? Você sabe qual é a maior necessidade que tem o ser humano? É a necessidade de seguir a Cristo. Porque quando nós entendemos isto, temos uma vida de vitória. E vou dizer isso porque está na Bíblia. Por la necessidade que tuvo Bartimeu de ter a Cristo em sua vida, foi que ele recuperou a vista. Alô? Bartimeu solamente recuperou a vista quando teve necessidade de Jesus. Ou não? E paralítico em estanque de Betesda solamente pudo caminhar quando Jesus esteve na vida dele. Alô? A barca de Pedro só se llenou quando Jesus entrou na barca. Mientras Jesus não estava na barca, não tinha nenhuma sardina.
toda uma noite, nem uma sardina. Eu creio que Pedro mirava para os discípulos, para os demais, e dizia: o que está passando com nós outros? Nós outros que temos tanta experiência em essa profissão de pescar, e não há uma sardina em nossa barca. Pero desde que eles encontraram Jesus, e Jesus entrou na vida deles, Jesus entrou na barca deles, a Bíblia diz que a barca se encheu e quase estava a ponto de hundir-se. Eu quero dizer algo para você nesta manhã. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas ponga em tua mente: eu necessito de Jesus. E se você necessita de Jesus, tenha por seguro que todos os teus problemas vão ter uma solução. Quantos podem glorificar a Deus? Salmo 33. Se você tem sua Bíblia aí, e pode abrir sua Bíblia no Salmo 33, esse Salmo tem 22 versículos. 22 versículos. Eu vou tratar de falar despacito para que você... Porque foi isso que Deus pôs em meu coração. Olha, esse Salmo tem 22 versículos. E é importante porque se você ler este Salmo, você pode meditar esse Salmo em sua casa. Você pode ver que esse Salmo está dividido em 4 estrofas. 4, 5, 6 e 7. Primeiros 4 versículos, depois dos 5 versículos seguintes, depois dos 6 versículos seguintes, e depois dos 7 versículos seguintes. Você me está entendendo, sim ou não? Então, esse Salmo está dividido em 4 partes. A primeira é 4 versículos, a segunda é 5 versículos, a terceira é 6 versículos, e a última é 7 versículos. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que todos esses detalhes que cada vez que predicamos acá, e eu ou os demais pastores, é algo importante. Você crê que essa divisão que está nesse Salmo 83 aí é importante? E eu vou explicar a você por que é importante. Se você ler esse Salmo e ler o versículo primeiro desse Salmo, você vai ver exatamente que o salmista, que diz aí no versículo primeiro, que diz aí? Alegraos. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Porque há pessoas que se alegram solamente quando as coisas estão de lo melhor, sim ou não? Eu conheci um irmão há muitos anos atrás, que cada vez que me encontrava com ele vivia economicamente, vivia muito bem, extremadamente bem, certo? Que cada vez que me encontrava com ele, eu dizia: como lhe vai, meu irmão? Ele disse: recontra bem, porque Jesus me mima. Assim me sabia dizer ele. Eu digo: oiga, não diga isto. Ele disse: por quê? Jesus me mima. Eu digo: a Bíblia não está escrito que Jesus mima. O que está escrito é que Jesus ama. E ama a todos por igual. Ele não faz exceção de pessoas. Estão de acordo comigo? Amém. Você pode ser guapo como eu, outros podem ser um pouco mais feio, mas ele não faz exceção de pessoa. A Bíblia diz que ele ama. Ele ama. Ele ama. Estão comigo? Ele ama. Certo? E ele seguia com este assunto. Cada vez que me encontrava com ele, como ele vai? Recontra bem. O Senhor me mima. Eu digo: oiga, como é que Deus vai mimar a você e não vai mimar a mim? Porque se Jesus mimar a você e mimar a mim, eu teria a plata que você tem. Ele disse: não sei porquê, mas Jesus me mima. E resultou que passaram-se os tempos, e ele passou uma prova muito grande, extremadamente grande, que quedou praticamente na miséria. Perdeu tudo que tinha. Então eu perguntei a ele: como ele vai? Ele disse: mais ou menos. Eu digo: Jesus deixou de mimar a você. Agora deixe-me dizer algo a você. Agora eu creio que ele te mima.
porque está permitindo essa situação em sua vida para que você sepa que Ele não mima a nadie, Ele ama a todos. Estamos de acordo? Assim que nesse salmo aí, 83, se você põe atenção aí, esse versículo que empieza, alegraos justo em Jehová, a los retos es hermosa que la alabanza. Agora, sabe qual é a razão desse versículo aí? Sabe qual é a razão desse versículo 1 do Salmo 83? É exatamente, olha isso, ponga atenção, é exatamente o último versículo do Salmo 32. E você vai ver que o Salmo 32 termina exatamente com esta palavra. Que diz no Salmo 32, o último versículo, você que tem na Bíblia aí, pode ler. E Salmo 32, o último versículo, qual é? É a mesma palavra. Alô? Então, o Salmo 32 termina com alegraos em Jeová, e o Salmo 33 empieza alegraos em Jeová. Agora, sabe por quê? Porque o Salmo 32, oiga isso, o Salmo 32 é o Salmo del perdão. Então, o salmista termina o Salmo 32, que é o Salmo del perdão, cantando alegraos em Jeová, e empieza o Salmo 33 com o mesmo espírito de alegria. Porque para você e para mim, que fomos perdonados por Deus, solamente há um espírito em nós outros, de alegria, de gratidão ou não. Então, alegria é o que Deus quer em nossa vida. Alegria. Não na vida de tristeza. É claro que podemos passar momentos de tristeza, mas não na vida de tristeza. Podemos passar um momento de prova, mas não na vida de prova. Sabe por quê? Porque fomos perdonados, somos novas criaturas. Agora, se você ler esse Salmo 33 aí, certo? Habla no versículo 3 aí, de um cântico novo. Você sabe que cada dia, cada instante, temos que ter para o Senhor um cântico novo. Agora, quando a Bíblia habla de cântico novo, não está dizendo que você tem que ter uma boa voz para cantar. Não. Esse cântico novo aí é a atitude que temos que ter como cristianos delante de Deus. Nosso testemunho pode ser para Ele um cântico novo. Nosso espírito de amor, de perdão, de misericórdia para Deus, sim, é um cântico novo. Estão de acordo comigo? Sim ou não? Agora, a base para esse cântico novo, se você tem sua Bíblia aí, você pode ver que esse cântico novo, deixa-me dizer algo a vocês, o Salmo 33 é o primeiro salmo de cântico novo. E já vou explicar por quê. Há 6 salmos da Bíblia, seis salmos na Bíblia, que falam exatamente sobre o cântico novo, e cada um tem uma razão. Se você me permite, vou passar para vocês quais são as 6 razões, bem rapidito, sim ou não? Estão comigo ou querem que cambie de tema? Eu não vou cambiar de tema. Como vou cambiar de tema se me quedei aí por la madrugada, Senhor, que hago? Que eu abre, diga a mi pueblo que necessita aprender o cântico novo. O cântico novo não é aquele cântico que alguém recebeu uma inspiração e escreveu e pôs na música e cantou. Não é somente isto. Um cântico novo também é o estilo de vida que nós outros temos que ter como filhos de Deus. Alô? Sabe que nossa vida pode ser um cântico novo para alguém? Sim ou não? Sabes? Olha o que eu vou dizer. Não me malinterprete, mas é uma verdade que eu vou dizer. Quando o profeta Elias passava por la calle calladito, porque o profeta Elias era desses profetas que falavam um pouco. Calladito, o que passou com aquela mulher que estava na ventana da casa? Mirava para ele, e ele passava. Sim ou não? Pero um dia ela se deu conta que a vida de ele
para ella era algo nuevo. Era um cântico novo. Creio o que estou dizendo. Aí mirou para o marido e disse: marido, esse que passa todos os dias por aqui, esse verdadeiramente é um santo homem de Deus. Alô? Assim que sua forma de ouvir, sua forma de mirar, sua forma de falar, sua maneira de caminhar, pode ser para os demais um cântico novo. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Pode ser um cântico novo. Assim que cântico novo não é somente você abrir a boca e cantar. Porque há pessoas que cantam divinamente bem, pero a alabança não chega a hallar. Pero há outros que não sabem cantar muito bem, pero a alabança chega a hallar. E quando essa alabança chega ao trono da graça, Deus é tão misericordioso, olha o que eu vou dizer, Deus é tão misericordioso que empieza a enviar sua palavra. A palavra que transforma, a palavra que anima, a palavra que levanta. Estamos de acordo? Estamos bem? Assim que oiga isto. Então são 6 salmos. Pero oiga isto. Se você tem sua Bíblia aí e abre sua Bíblia no Salmo 40, versículo 1, versículo 12, versículo 3. Salmo 40, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Você vai ver a fuente, a verdadeira fuente de um cântico novo. Mira o que diz aí. Salmo 40, versículo 1. Que disse aí? Pacientemente. Agora, olha, eu só quero que ponga atenção em alguns detalhes importantes. E espero que não esteja equivocado. Uma coisa é você esperar em Jeová, e outra coisa é você esperar a Jeová. Estamos bem ou mal? Uma coisa é você esperar a Jeová, e outra coisa é você esperar em Jeová. Ou não é a mesma coisa? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se você espera em Jeová, se você espera em alguém, esse alguém pode mandar um mensageiro para você. Mas se você espera a alguém, é alguém que vem. Sim ou não? Então a situação que ele estava vivendo era tão tremenda que ele não queria esperar em, ele queria esperar a. Alô? Então, mira o que está dizendo aí. Esse Salmo 40 é a base, é a fuente do novo cântico. Agora, mira aí, pacientemente esperei a Jeová. E sabe o que passou? Sabe o que passou? Jeová que diz aí, leia. Jeová se inclinou. Oiga isto. O que estou falando agora é uma palavra profética para alguém. O Deus que nós outros servimos, o Deus poderoso que nós outros servimos, é o único Deus que tem potestade de inclinar-se a sua criatura. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. E olha isso, ele inclinou-se a mim, como você que é padre, como você que é madre, e vê que seu filho ou sua hija está tendo uma necessidade, e é pequeno, a criatura é pequena, e eu vejo a tua neta pequenita, sim ou não? E quando tua neta pede alguma coisa bonita ou bonito, que fazem vocês? Vocês se inclinam e dizem que querem netita, que querem netito, sim ou não? Que querem meu, que querem minha, sim ou não? Sabe o que faz Deus? Alabado seja o Cordeiro de Deus, ele se inclina para ouvir nosso clamor. Se eu for você, estava dando glória a Deus, aleluia. Então esse é o Deus que se inclina, ele se inclina para ouvir nosso clamor. Agora, olha o que eu vou dizer. Ele não se inclina para ouvir nosso clamor e quedar com as mãos cruzadas. Ele se inclina ao nosso clamor para sacar-nos do poço da desesperação e do lodo cenagoso. Muitas das vezes nós vivimos ou passamos em um poço de desesperação, sim ou não? Vocês não, eu sim, passado algumas vezes.
¿Sí o no? Un pozo, oiga, no es fácil el pozo de la desesperación, ¿sí o no? Aqueles que não têm Jesus, num poço de desesperação, solo reclama, solo questiona. Pero oiga isto, o Deus que nós servimos e o Deus que nós decidimos seguir a Ele, Ele é o único que pode sacar-nos do poço de la desesperação e do lodo cenagoso e poner nossos pés sobre uma roca e poner em nossos lábios um cântico novo. Alô, quanto necessita cantar? Amém. Eu penso que eu sou o único aqui. Então, hoje é um culto de bendição para a sua vida. Agora, quando você abre sua Bíblia no Salmo 33, oiga isto. No Salmo 33, você vai ver que está dividido em 4 grupos. 4, 5, 6 e 7. Diga comigo, 4, 5, 6 e 7. Não, oi bem, 4, 5, 6, 7. Agora, sabe o que significa isso? O primeiro grupo de 4 aí, oiga isso, o primeiro grupo de 4 aí, habla exatamente sobre uma exortação da parte de Deus para que nós outros cantemos a Ele e cântico novo. É uma exortação de Deus, oiga isso, é uma exortação de Deus para a alabança que Ele merece por tudo o que Ele ha criado. Não entenderam? Deus merece ser alabado por todo o que Ele ha criado. Você sabe que há 2 tipos de graça? Você está perguntando para mim, eu não vou dizer assim, pero não entendo isto. 2 tipos de, sim, há 2 tipos de graça. Há uma graça, oiga isso, há uma graça que eu chamo graça natural. É uma graça de Deus, pero é natural. E sabe qual é a graça de Deus natural? E para que serve a graça de Deus natural? Serve para toda a humanidade. Não somente para você e para mim, senão para todo ser humano. Pode e sigue desfrutando da graça natural, aunque não tenha o espírito de agradecimento a Deus. Você está mirando para mim e diz assim, pero eu nunca entendi isto, graça natural, que todo ser humano pode desfrutar dessa graça. Eu vou explicar isto aí. É uma graça natural. Que você desfruta, que eu desfruto, que o impío desfruta, que todo ser humano desfruta, sabe qual é? É a graça de desfrutar de toda a natureza que Deus criou. Todo ser humano desfruta do aire que Deus criou. Alô? Ou não é uma graça? Todo ser humano desfruta do mar que Deus criou. Todo ser humano desfruta do sol que Deus criou. Todo mundo desfruta do campo, das flores, dos frutos que Deus criou, aunque não sepa agradecer a Deus, sim ou não? Essa é a graça natural. Que todo ser humano desfruta, aunque não sepa agradecer a Deus. Nós outros desfrutamos e sabemos agradecer a Deus, sim ou não? Agora sim, estou de acordo comigo, sim ou não? Mas também há a outra graça, que essa para mim é a mais gloriosa. É a graça que um dia se manifestou em Calvário, trazendo salvação para todos os homens. E essa é a graça que hace você e a mim cantar um cântico novo. Quantos podem alabar a Deus esta manhã? E essa é a graça que hace a você e a mim cantar um cântico novo. Vou dizer por a terceira vez. E essa é a graça que se ha manifestado em Calvário, que trajo salvação a todos os homens. Agora, se todos os homens não querem, já não é problema do Senhor. Alô? Então, oiga isto. Então, no Salmo 1 aí, no Salmo 33, no versículo de 1 a 4, habla exatamente aí sobre a exortação de la alabança
a las obras de Deus. Alabe a Deus porque Ele criou o sol, alabe a Deus porque Ele criou a luna, alabe a Deus porque Ele criou a terra, alabe a Deus porque Ele criou todas as coisas, e alabe a Deus porque Ele criou a você e a mim, a sua imagem conforme sua semelhança. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Há muitas razões por las quais devemos cantar um cântico novo. Você está feliz? Você está feliz por a graça natural? Você está feliz quando abre a ventana por la manhã e vê que entrou o sol? Você está feliz que quando está com frio e sai ao pátio de sua casa e pode calentar-se um pouquinho e essa cambiar de color, sim ou não? Há muitas pessoas que são brancas e dizem, pero eu não quero ser mais branca, eu quero ser agora um pouquinho mais queimadito, se vai no sol, sabe queimadito, sim ou não? Então, a razão número 1, do versículo 1 ao versículo 4, é alabar a Deus. É alabar a Deus por las obras que Ele ha hecho para benefício de toda a raça humana. Agora, Deus é tão grande e tão maravilhoso, porque Ele não é homem para planificar nada. Tudo que Deus criou. Olha o que eu vou dizer. Deus não necessitou tempo para criar nada. Tudo que Deus criou foi de forma e de maneira instantânea. Quando ele viu que necessitava luz, sabe o que é isso? Ele seja a luz, ponto, se acabou. E a Bíblia diz que a luz foi. Então tudo que Deus hace de maneira instantânea. Seja, haga, produza. E é tão maravilhoso esse Deus que nós outros servimos, que quando Ele ordenou a terra que produziera as plantas, você já sabe o que eu estou dizendo ou não? A terra sabia que teria que produzir mango, e que teria que produzir aguacate, e que teria que produzir a naranja, e que teria que produzir a pinha, sim ou não? E hasta hoje a terra obedece. Hasta hoje a terra obedece do que Deus determinou. O homem não, mas a terra sim. O sol sigue brilhando durante o dia, a luna e as estrelas seguem brilhando durante a noite, as águas seguem obedecendo os mandamentos de Deus. Quando tem que chover, que a terra está vazia, quando a terra está seca e não tem fruto, vem a chuva, morre a terra, e quando termina de morrer, regressa, olha o que eu estou dizendo, regressa. Pero não regressa vazia. Sabe o que diz a palavra? O Senhor disse, minha palavra não vai regressar para mim vazia. Deus está falando nesta manhã, a palavra de Ele, está enviando a palavra de Ele para você e para mim, e aqui é uma palavra profética para você. Esta palavra não vai regressar vazia, vai regressar com tua bendição, vai regressar com tua sanidade, vai regressar com a solução de teu problema. Quantos podem glorificar a Deus? E esta manhã, essa palavra não vai regressar para Ele vazia. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Quando pode exaltar a Deus esta manhã, aí está. Assim que oiga isto, do versículo 1 ao versículo 4, contém a exortação de la alabança a Jeová. Agora, solamente pode alabar a Ele aquele que um dia ha decidido seguir a Cristo. E seguir a Cristo não é seguir a uma religião. Seguir a Cristo não é seguir a um líder religioso. Seguir a Cristo é seguir sua palavra. Amém. Glória a Deus. Seguir a Cristo é aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém. Agora, oiga isso, do versículo 5 ao versículo 9, é a primeira razão por la qual temos que ter um cântico novo em nossos lábios. Oiga isto. Aí você diz, pastor, pero você não sabe do que eu estou passando. Bueno, eu não sei o que você está passando, pero eu sei do que passou Job.
Eu não sei o que está passando, mas eu sei o que passou Jó. E tenho certeza que se juntar toda a nossa necessidade aqui nessa manhã, se juntarmos toda a nossa necessidade aqui, não chega nem a 10ª parte do sofrimento de Jó. Estão de acordo comigo? E vocês sabem qual foi o sofrimento de Jó ou não? Tremendo sofrimento. Eu penso que Jó... Não pode existir um ser humano na terra que tenha sofrido mais do que Jó. Sim ou não? Hasta sua própria esposa, olha o que eu vou dizer. Hasta sua própria esposa, não digo sua mulher, digo sua esposa. Você sabia que a mulher de Jó blasfemou contra Deus? E não somente blasfemou contra Deus, mas também ensinou a Jó a blasfemar. Vendo a situação do marido que estava vivendo, ela chegou para ele e disse: aún vas a retener tu integridade, porque não maldiz a tu Deus e morre-te. Alô? Assim que a mulher de Jó blasfemou contra Deus. Porque o que ela ensinou para o marido é porque estava no coração dela, já estava na mente dela. Com certeza ela já havia dito: isso não é o estilo de vida. Pero sabe, Jó dijo: assim como hablas uma louca, hablas tú. Como vou agradecer a Deus o bem e não o mal? Desnudo salí do ventre de minha madre e desnudo volverei. E a Bíblia diz que Jó não pecou. Mas sabe o que dijo ele? Ele tinha um cântico novo em seus lábios. E sabe qual foi o cântico novo dele? Mas eu sei que meu Redentor vive. Quantos sabem que seu Redentor vive? Eu estou feliz nessa manhã. Você quer, de repente, mira para mim e crê que eu não tenho problema? Claro que tenho. Mas eu também tenho a Cristo em minha vida. Porque eu decidi seguir a Ele. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Então, a primeira razão, oiga isso, a primeira razão por la qual temos que ter um cântico novo em nosso lado está exatamente no grupo de 5 aí, que é do versículo 5 ao versículo 9, onde contém o testemunho da criação de Deus. Aí contém o testemunho da criação de Deus. Aí habla do princípio de todas as coisas. Aí habla do versículo 1 e versículo 1 de Gênesis 1:1. Essa é a primeira razão por la qual temos que cantar um cântico novo a Jeová. Que diz aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz aí? Não sei se você dá para entender bem esse versículo que está escrito aí. Não está escrito aí, no princípio. Não está escrito aí no princípio. O que está escrito aí é em el princípio. Em algo Deus criou todas as coisas. E você já sabe que esse princípio aí é Cristo. Tudo foi feito por Ele, para Ele e em Ele. Glória seja dada. A Bíblia diz que sem Ele nada existiria. Então, em Ele princípio, em Cristo, tudo foi criado para Ele, por Ele e em Ele. Criou os céus e a terra. E Deus criou com um propósito. Porque Deus tinha isso em mente, que depois de criar todas as coisas, Ele ia ser alguém à sua imagem, conforme a sua semelhança. E criou Adão. Sim ou não? Pero Adão fracassou. Adão pecou, Adão falhou. Adão defraudou a Deus. Adão não foi criado para ter a carita que você e eu tenho cheia de arrugas. Adão nunca ia necessitar de uma cirurgia plástica para ralar uma pele para um lado, uma pele para o outro. Porque ele não foi criado para envelhecer.
Adão não foi criado ninho, já foi criado adulto. Adão não necessitou nada para madurar, já nasceu, já foi criado maduro. Adão não teve que entrar em uma escola para aprender a falar, já foi criado falando. Deus é grande, Deus é cheio de mistério, sim ou não? Então, oiga isso. Então, a primeira razão por la qual temos que alabar a Deus é por la obra de sua criação. Pero, como eu dizia, o homem defraudou a Deus. Pero Deus nunca desistiu dessa criatura. Deus nunca desistiu do homem. Deus sempre tinha um plano. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Eu estou adelantando porque quero dizer algo a vocês nessa manhã. Estou adelantando. Então, oiga isso. Do versículo 5 ao versículo 9, contém o testemunho da criação de Deus. Pero quando o homem pecou e falhou e desobedeceu, e você conhece toda a história, a um ponto de que Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver criado o homem. Está lá em Gênesis. Aí quando você vai aí, oiga isso, aí quando você vai aí, do versículo 10 ao versículo 15 desse salmo, leia isso, casa. Quando você vai do versículo 10 ao versículo 15, que é o grupo de 5, você vai ver aí a obra providencial de Deus. Você conhece a história do dilúvio? O que passou em dilúvio? O que passou? O que passou em dilúvio? Diga-me, o que passou em dilúvio? Deus destruiu ou não destruiu tudo? Pero salvou uma família? Diga comigo, Noé. Aleluia. Você sabe por que dou glória a Deus por Noé? Olha, eu vou dizer algo a vocês. Quando o dia eu chegar na glória, e você vai também, por favor, vai. E você vai ver que eu vou me acercar a meu Senhor. Eu vou abraçar a Ele, vou agradecer a Ele, mas também vou perguntar a Ele: diga-me quem é Noé. Eu quero abraçar Noé. Aí você vira para mim e diz: e por que, pastor, queres abraçar Noé? Eu tenho muita gratitude a Deus. Você também? Quantos aqui têm gratitude a Deus? Mas eu também quero que você seja grato à obediência de Noé. Você está mirando para mim e diz: o pastor está com coisas. Não. Eu quero que vocês tenham também gratitude a Noé. Seja grato à obediência de Noé. Sabe por quê? Porque todos os dias, olha o que eu vou dizer, todos os dias, eu e você desfrutamos da obediência de Noé. Sabia vocês? Amém? Amém? Qual foi a obediência de Noé que você desfruta? E não somente você desfruta, toda a raça humana desfruta da obediência de Noé. Essa semana eu estava no jardim comendo com minha esposa e estava mirando aí, todo mundo comendo aí, um não pedia pollo, outro pedia a carne, e eu mirava assim e digo: Senhor, essa gente está comendo pollo e carne por la obediência de Noé, de haver guardado o pollo e a vaquita em la arca. Não entenderam? Alô? Assim que cada vez que você se sente para comer o filé mignon aí, você diga: graças a Deus, porque aí na terra houve um homem obediente que guardou a vaquita em el arca, e a gallina, e o chanchito, aleluia, para que reproduzca, e hoje eu pueda, porque se não for essa obediência de Noé, tenho certeza que você era vegetariano. Não entenderam? Alô? É porque quando você sente na mesa para comer, certo? Não haga aquela oração relâmpago: graças, Padre, por essa alimentação. Não. Mire o que sai do seu prato aí, e mire aquele filé mignon, ou mire aquela costilha, ou mire aquela perna de pollo, certo? E diga: oh Deus, como tu eres grande, graças por isto.
porque encontraste na terra um homem fiel a ti, um homem obediente a ti, que guardou em el arca el chancho, guardou em el arca el pollito, guardou em el arca, el pavo está guardado para o final do ano, aí glória seja dada ao Cordeiro de Deus, la carne, aleluia, glória seja dada ao Cordeiro. Se me hago entender? Então, oiga isto, do versículo 9 ao versículo 5, versículo 9, habla del princípio de la criação, pero o versículo 15, de 10 a 15, habla de la obra providencial de Deus em el tempo de Noé. Que rico é el filé mignon, sim ou não? Que rico é el pollito bem assadito, sim ou não? O el chanchito. Essa semana me invitaram a comer uma sopa, não sei como se chama essa sopa, como chama-se? Uma bola de verde. Pero parecia a bola do mundial. Parecia a pelota do mundial. Oiga, passei toda a noite pedindo misericórdia e perdão a Deus. Senhor, eu não quero engordar, pero essa bola estava tão deliciosa. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Assim que quando for a meio-dia que você vai a comer, te acorda disto. E diga, graças, graças, Padre. Graças por la obra que tu providenciaste. Então, mira como está o Salmo 33. Então, em primeiro lugar, contém a exaltação de alabança a Deus. Em segundo lugar, versículo 5 e versículo 9, contém o testemunho da obra criadora de Deus em el princípio. Pero no versículo 10 ao versículo 15, são o testemunho da obra providencial de Deus no tempo de Noé. E agora vamos, do versículo 16 ao versículo 22, certo? Esse também é algo tremendo. Já passamos pela obra da criação, já passamos pela obra da planificação de Deus no tempo de Noé, pero o povo seguia e seguia em desobediência, e seguia sem o espírito de agradecimento, e seguia defraudando a Deus, pero quando chegamos aqui, no versículo 16 e o versículo 22, que é o número 7, 4, 5, 6 e 7, estamos de acordo? Oiga isto, aí você vê aí o testemunho da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Sabe qual é a razão de nossa alegria? É porque fomos redimidos por la sangre de Cristo. E por isso somos novas criaturas. E por isso somos o povo mais feliz da terra. Não porque hemos cambiado de religião, senão porque hemos cambiado de atitude e hemos decidido seguir a Cristo. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Você crê que foi fácil para Cristo na cruz do Calvário? Foi fácil para Ele? Alô? Você crê que foi fácil para Ele? Não. Sabe o que foi mais difícil para Jesus na cruz do Calvário? Quer ouvir ou não? Sabe o que foi mais difícil? Não foi nem tão... Eu sei que o sacrifício dele na cruz do Calvário foi tremendo. A lança, a corona de espinho, enfim. Pero houve algo muito forte aí na cruz do Calvário que eu vou dizer para vocês. Jesus estava na cruz do Calvário com dois espíritos, um em cada lado. Sabia disto? O espírito maligno estava cá. E o espírito de conhecimento estava cá, tratando com a vida de los dois malhechores. E onde estava Jesus? Em el centro. E o que estava Jesus ouvindo? O espírito maligno com relação ao ladrão que não se arrependeu. Foi ou não foi difícil para Jesus? Ele morreu. Eu creio que Jesus
não sei. Se os dois hubieran aceitado Jesus como seu Salvador, eu penso que a coisa havia sido diferente. Pero um espírito maligno estava atacando a um malhechor aí, certo? Mientras o Espírito de Deus estava convencendo ao outro. E sabe que aquele que estava sendo convencido, sabe o que foi que disse? Oiga, você se calle. Se for equatoriano, não? Você se calle. Porque você e eu estamos aqui porque merecemos. Ele não merecia nada, ele não merecia estar aqui por nada. E depois que foi convencido, ele disse: Senhor, acuérdate de mim quando entrares em tu reino. E sabe o que foi que Jesus contestou? Hoje mesmo estarás comigo em el paraíso. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Agora, a obra da redenção é importante para você e para mim. Mas aqui há um detalhe. Aqui há um detalhe, com isso termino. Você é salvo? Você é salva? Sim ou não? Amém. Pero, olha o que eu vou dizer. A posição que você e eu nos encontramos é a posição de estamos em meio. Oiga isto. Estamos em meio. Ou não estamos em meio? Estamos em meio entre o bem ou o mal, ou não? Ou não estamos em meio? Jesus estuvo em meio. Nós outros estamos em meio entre a verdade e a mentira, sim ou não? Nosso padre Abraão estuvo em meio quando edificou o altar. Ele estuvo em meio entre Betel e Ai. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. E sabe o que significa Ai? Basura, basureiro, ruína. E onde estuvo ele? Em meio. Por isso que a Bíblia disse: aquele que pensa que está firme, mire que não caiga. Sempre estamos em meio. Está triste comigo? E não podemos perder o equilíbrio. Sempre estamos entre o bem e o mal, de Abel e Caim. Pablo estuvo em meio. Ele disse: o bem que eu quero fazer não lo hago, e o mal que eu não quero fazer lo hago. Miserável de mim, quem me livrará desse corpo de morte? Então, se somos cristianos, somos filhos de Deus, amém? Somos salvos, somos novas criaturas, amém? Somos redimidos por sangue de Cristo, amém? Sim ou não? Mas não se olvide, estás em meio. E todos os dias o diabo trata de lançar a você ao basureiro, ou não? Diga-me, sim ou não? Todos os dias o diabo trata de ponermos ao basureiro. Logrou poner Pedro em basureiro quando negou a Jesus. Ou o diabo não pôs Pedro no basureiro? Negou a Jesus. Quantas vezes? Pero foi em basureiro que ele chorou amargamente. Alô? Foi em basureiro que a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E Jesus teve misericórdia de Pedro. E Jesus tem misericórdia de você e de mim esta manhã. A glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Quantas das vezes estamos tristes e quedamos por la noite: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque caí em basureiro do diabo. Disse o que não devia dizer, ouí o que não devia ouvir, pus minha visão, minha vista em o que devia poner. Alô? Diga comigo, pastor, para. A Bíblia diz: aquele que pensa está firme, mira que o basureiro está aí, a ruína estará aí.
Pero você foi chamado para edificar sua vida em Betel, casa de Deus. Alabado seja aquele que vive e reina para sempre. E eu sei que nunca mais você vai se olvidar disso. Sempre vou estar entre bem e mal. Ele espírito da verdade e ele espírito da mentira. Não estão de acordo comigo? Não estão de acordo comigo? Pero por la misericórdia de Deus, Ele nos vai dar a graça, Ele nos vai dar a força, Ele nos vai dar a unção, porque Ele já sacou a você e a mim do basureiro e pôs você e a mim na casa dele. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre, para ser luz em este mundo e sal em esta terra. Quantos podem alabar a Deus em esta manhã? É isso que está escrito aqui na palavra de Deus, onde você e eu temos que sacar esse novo cântico a Ele. Assim que o Salmo 33 é o primeiro salmo de los 6 salmos de novo cântico. 5 minutos. Eu vou passar para vocês rapidamente os outros 5 salmos e você vai ver por quê. Os outros 5 salmos, eu tenho aqui apontado. Os outros 5 salmos que hablam de novo cântico. O segundo salmo, o primeiro é o Salmo 33. O segundo salmo é o Salmo 40, versículo 3, que é o salmo del nuevo hombre, de la nueva criatura. Os únicos que sabem cantar um novo cântico é você e eu. Não entenderam? O homem em pecado não sabe cantar. O homem de pecado não sabe dar testemunho. O homem de pecado não sabe o valor da sangue de Cristo. O homem de pecado não sabe o valor da criação, ou da providência, ou da redenção de Cristo. Só você e eu. Agora, sabe por quê? Porque temos a palavra de Deus em nossas mãos. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. E esta palavra é o alimento de nossa alma e de nosso espírito. Então aí está o Salmo 40, está o segundo salmo aí do Cântico Novo, que é o Cântico del Nuevo Hombre. Já foi lido aí o versículo. Pacientemente esperei a Jeová, ele se inclinou a mim, ouviu meu clamor, sacou-me de poço de desesperação, de lodo cenagoso, pôs meus pés sobre uma roca, e que mais? Cântico novo em meus lábios, alabança a Jeová. Deus merece toda a honra, Deus merece toda a glória, Deus merece toda a alabança, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Assim que deixemos de estar juzgando os demais, deixemos de estar mirando os defeitos dos demais, e miremos para nós outros mesmos. Porque há cristianos, graças a Deus que aqui não há cristianos que são especialistas em mirar a paja del ojo ajeno e não se dá conta que em seu ojo tem uma viga. Alô, estão comigo? Agora vai ser com o pastor João, estão comigo? Há pessoas que são especialistas em mirar a paja del ojo ajeno e não se dá conta que em seu ojo tem uma viga. Só que há um detalhe, quer ouvir ou não? Se minha irmã, perdão Carita, se minha irmã tem uma pajita no ojo dela, eu posso sacar com um soprito. Agora, se eu tenho uma viga em meu ojo, somente o carpinteiro de Nazaré pode sacar. Amém. Não entenderam? Nenhuma viga sai com sopro. Sabe o que quero dizer com isto? Mientras você está vendo a paja no ojo de seu irmão, tu problema é muito mais grande.
O dele você pode sacar com um sopro de amor, o dele você pode sacar com um sopro de perdão ou de misericórdia, pero la tuya, solamente o carpinteiro de Nazaré, que entende de madeira, pode sacar. Glória seja dada àquele que vive. Quantos podem alabar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus? E esta manhã. E o ego de Deus diz: cuidado para não estar juzgando a paja del ojo de tu hermano. Porque se lo hace, eu te asseguro que na tuya hay uma viga. Assim que aí está. E Salmo 40, versículo 3, é o segundo salmo de novo cântico del hombre nuevo. E o novo homem, sabe o que diz a Bíblia? As coisas velhas passaram e todas são hechas. E todas são hechas. Repita comigo, ajude comigo, predica comigo. As coisas velhas passaram e todas são hechas. Não, predica comigo. As coisas velhas passaram e todas são hechas. Pero diga com força para que o diabo oiga, para que os demônios oiga, para que o inferno oiga. As coisas velhas passaram, todas são hechas novas. Já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Glória seja dada. Dá um aplauso ao Senhor. Já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. E terceiro salmo é o Salmo 96, versículo 2. O segundo é o cântico novo, eis, del hombre novo. E o terceiro cântico novo é aquele cântico que glorifica solamente a Deus. Oiga isso. O terceiro cântico novo é aquele cântico que só glorifica a Deus. Você não pode cantar para glorificar a nadie. Você não pode cantar para glorificar a você. Porque graças a Deus aqui não há, pero allá em Brasil há. Eu me acordo, e com isso eu termino, me acordo exatamente que naquela época conheci um doutor abogado, que eu contei esse testemunho aqui, que andava com o anilho em este dedo. Doutor Abílio. Era tão vanidoso, era tão prepotente, era tão engreído que andava com o anilho de abogado acá. Sabe por quê? Porque ele sempre estava assim, para que todo mundo pudesse ver que ele era abogado. E cada vez que o pastor dava a oportunidade ele para predicar, ele predicava assim, mostrando o anilho. Eu me acordo clarito, eu era muito jovem naquela época, me acordo. Porque meu papá tinha um empregado chamado Lourenço. Lourenço era analfabeto, era um homem de oração. E deu a oportunidade ao pastor Abílio para que predique, e ele parou no púlpito aí, esse doutor Abílio, e começou a falar palavras difíceis e coisa por estilo. Não tuvo muita mensagem, terminou pronto, e allá o culto é 2 horas, e é 2 horas e ponto. E faltava 40 minutos para completar as 2 horas, e o pastor mirou assim e disse: o nosso querido irmão deixou espaço aqui para que outro predicador possa predicar. Irmão Lourenço, você que nunca deu um testemunho aqui, venha, irmão Lourenço, para dar testemunho. Eu me acordo, era empregado de meu papá, irmão Lourenço vindo temblando. Não era fácil predicar a uma congregação de 1000 gente. Que você não lo creia, às vezes me pongo nervioso, pergunta a minha esposa, me pongo nervoso quando tenho que parar aqui para predicar a vocês. Imagine se foram 1000 gente, 3000 gente, sim ou não? E ele parou e predicou. Oiga, quer que diga algo? A igreja se moveu. Certo? E quando ele terminou de predicar, o pastor parou no púlpito e disse assim: sim ou não, mis hermanos, que há predicadores que mostram o cielo por afuera, pero há outros que mostram o cielo por adentro? Não entenderam? Deus não quer nenhum predicador que queira mostrar o cielo por afuera.
sino que mostre el cielo por adentro. ¿Están tristes? Entonces, oiga aí, no Salmo 96, versículo 2, é o cântico que glorifica solamente ao nome de Ele. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece toda a adoração. Quantos querem glorificar a Deus nessa manhã? Quantos querem alabar a Deus nessa manhã? Diga comigo, Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Sigo. O quarto cântico está no Salmo 98, versículo 1. Salmo 98, versículo 1. Certo? E esse cântico novo aí, é o cântico onde você e eu temos que cantar as maravilhas de Deus. Assim que cada vez que você mira o sol, cada vez que você mira a luna, cada vez que você vai ao campo, cada vez que você vai por las calles, cada vez que você vê as plantações aí, as rosas, os flores das rosas, e veja os frutos, e veja aquele chachito, e veja aquela vaquita, e veja aquele polito, aquele pavo. Tudo faz parte da maravilha de Deus. Mas há algo também, quero ouvir, quando você mire a seu irmão, alabado ser Cordeiro de Deus, e diga: que maravilha Deus para com esta vida, glória seja dada ao Cordeiro de Deus, que maravilha este irmão, que maravilha esta irmã. Mas quando você vê aquele buraco na calle, tenha misericórdia dele também, porque tem uma alma maravilhosa para Deus. Amém. E depende somente de você e de mim. Sigo. Onde estamos? E o quinto cântico, que no Salmo 144, versículo 10, oiga isto, esse é o cântico de la vitória para tu vida e para minha vida. Porque o Deus que eu te sirvo, o Deus que eu sirvo, se é um Deus de vitória. Vitória, vitória e vitória. Estou adelantando aqui porque já estou, falta um minutito. Ai, pastor, espere, pastor, porque eu já estou com ganas de ofrendar, já estou com ganas de dizimar. Não, espere. Eu sei que você está com ganas de ofrendar, você está com ganas de dizimar para a obra de Deus. Espere aí, que aí vem o último. Eu podia detalhar um pouco mais cada salmo desse, mas eu não tenho tempo. Mas vamos terminar com o Salmo 149, versículo 4. Salmo 149, versículo 4, que é o cântico. Oiga isso, diga comigo, é o cântico. Não diga comigo, é o cântico de la aprovação de Deus. Você pode ser bom cantante, você pode ser bom predicador, você pode ser bom irmão, você pode ter um conhecimento profundo. Mas se não tem a aprovação de Deus, não somos nada. Se não tem a aprovação de Deus, não somos nada. Assim que cada vez que você cante, cada vez que você dê testemunho, cada vez que você predique, cada vez que você ore, tem que ter a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus vem com nosso testemunho, com nosso estilo de vida, com nossas boas ações. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Quantos estão felizes? Quantos estão agradecidos a Deus em esta manhã? Por isso que há uma canção em Eninário, não vou cantar porque eu sei que vocês vão quedar com envidia de mim. Por solamente recitar aqui esse cântico que há aí, e em coração de cada um, que diz assim: há um canto novo em mi ser, é a voz de mi Jesus, que me disse: vem a descansar tu paz, e eu conquistei em la cruz. O Deus que você sirve, o Deus que eu sirvo, conquistou nossa paz em la cruz. Vou repetir por segunda vez: o Deus que você sirve, o Deus que eu sirvo, conquistou nossa paz em la cruz. Amém. E a canção sigue dizendo aí, olha aí: Cristo, 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 nome sem igual, llena sempre minha alma
de esa nota celestial. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Alabe a Dios, glorifique a Dios, exalte a Dios en esta mañana, porque Él merece toda la honra, toda la gloria y toda adoración. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquel que vive y reina para siempre? Alabado sea el Cordero de Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.